Segunda Conferência GEPANDA, 2 dias de muito conhecimento e trocas de experiências. Conheça Março Roxo, de conscientização da epilepsia. Termina com resultados positivos em todo o país. Trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS vão poder sacar até R$1.000 a partir do próximo dia 20. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Hoje, segunda-feira, estamos começando bem essa semana, então eu convido você que estava acompanhando o Manhã em PP a continuar aqui com a gente no Notícias do Bem. Como vocês podem ver, eu estou sozinha hoje, carreira solo, mas está tudo bem, o Quirino está com um leve resfriado, então nós vamos aguardar esse período, vamos ver resultados, que ele vai fazer o exame, mas se você puder, continue, fique firme aí, ore por ele também, pela saúde dele, mas logo mais ele estará aqui com a gente, apresentando esse jornal tão especial que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir deste horário das 11h30. Então, continue aqui com a gente, ligadinho, muita notícia, muita informação, muita coisa boa para vocês aqui preparada com tanto carinho. Vamos começar então, olha só. A campanha Março Roxo terminou na última semana em todo o país. O objetivo é incentivar o debate em torno da epilepsia. A campanha teve início no Canadá em 2008, com base no relato de uma menina chamada Casey Megan, que compartilhou seu sentimento de isolamento por ter epilepsia. A cor roxa faz referência à lavanda, flor ligada ao sentimento de solidão narrado pela garota. A iniciativa quer conscientizar a população sobre a doença, que atinge 2% das pessoas no Brasil e afeta 50 milhões de pessoas no mundo. Uma das mensagens é que a empatia é tão importante para a pessoa com epilepsia quanto o tratamento. A falta de informação e o preconceito podem impactar a qualidade de vida das pessoas com epilepsia. Afinal, dados apontam que 70% dessas pessoas não recebem diagnóstico e tratamento adequados. Epilepsia é uma doença cerebral crônica que afeta muitas pessoas no mundo. Estima-se que mais de 1% da população mundial tem epilepsia. É a terceira doença neurológica mais frequente, só perde para acidente vascular cerebral e para cefaleia, para dor de cabeça. É muito incapacitante, essas pessoas sofrem muito preconceito, têm grandes limitações para trabalho, escola quando são crianças, socialização. E isso tudo limita a vida delas, além do preconceito de como atender uma crise, o que fazer nessa hora. Ainda existe preconceito em relação à epilepsia. Para muitos, a doença é contagiosa e, por esse motivo, negam ajuda quando presenciam alguém tendo uma crise convulsiva. Por isso, a campanha tem papel fundamental na disseminação de informações. Esse mês, o Março Roxo, é super importante para fazer um alerta por quanto essa doença é frequente, de quanto ela é negligenciada, muitos pacientes nem recebem diagnóstico ou tratamento adequado e que caem os preconceitos. Existem muitos mitos sobre epilepsia, de que se você atender uma pessoa você vai se contaminar com a baba, de que isso é uma coisa fora do normal, que é uma doença mental, que essa pessoa é maluca. Nada disso, são pessoas normais que merecem atenção, serem tratadas, vão ficar bem com o tratamento e devem ser inseridas na sociedade para poder trabalhar e tocar a sua vida normalmente. A Associação Brasileira de Epilepsia aproveitou a campanha e promoveu a ação SOS Epilepsia nas linhas de metrô e trem em São Paulo para combater a discriminação. Quem circulou pelas estações Higienópolis Mackenzie, da linha 4 amarela, e Primavera Interlagos, da linha Nova Esmeralda, recebeu orientações sobre a doença. E a gente traz um pouquinho de informação sobre os mitos, verdades, todas as questões relacionadas à epilepsia. A importância dessa iniciativa é levar para as pessoas um pouco de conhecimento, informação e esclarecer os mitos e verdades da epilepsia. Porque, afinal, a gente tem que trabalhar a mobilidade humana, levar informação para as pessoas, transformar as nossas estações em espaços de informação e espaços acolhedores.
Olha só que especial, né? Muito importante ter essas campanhas de orientação, de conscientização, para que a gente saiba quais os cuidados que devemos tomar e também, né, lembrar um pouco da importância que é o tratamento. Ó, gente, peraí só um minutinho. Prontinho, aqui a telinha deu aquela travadinha básica, né? Ao vivo acontece isso. Mas no último fim de semana aconteceu a segunda conferência do GEPANDA, o grupo presbiteriano de apoio a mães de atípicos, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Foram 10 palestras com pastores, professores e outros profissionais que abordaram temas sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos das pessoas com deficiência. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Foram 2 dias de conferência. 10 palestras que incluíram temas como acolhimento, família, alimentação, atividade física e direitos da pessoa com deficiência. O reverendo Tiago Henrique foi um dos preletores. Ele falou sobre aconselhamento de famílias atípicas. Mas algo que motiva muito mais, que é o próprio ato de Deus ter nos acolhido em Cristo Jesus. Esse tema traz um aspecto de colocar a esperança no devido lugar, né? A graça faz isso, né? Às vezes o aconselhamento é feito de uma forma triunfalista, quer dizer, Deus vai curar todo mundo, e Ele pode, nós sabemos que Deus pode curar, o seu poder é infinito, né? Mas também Deus permite com que nós vivamos com limitações aqui e aprendamos a confiar na graça dEle. Então esse aspecto, o aconselhamento traz muito, o aconselhamento de crer que Deus pode curar, mas ao mesmo tempo que Ele vai sustentar em meio às provações e às tribulações, e o lidar num contexto, né, de uma família típica. Então isso é colocar a esperança no lugar certo, até para apontar para algo muito além, né? Que é a eternidade em Cristo. Já a diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, Márcia Regis, abordou os benefícios da inclusão de crianças atípicas. Quem faz inclusão não é porque é bonzinho, é porque ele precisa fazer. O objetivo da conferência foi levar informação para as igrejas e explicar formas de acolhimento de famílias com crianças atípicas. Muita gente assistiu virtualmente pela IPP-TV. Conferencistas de várias regiões do país também acompanharam a programação presencialmente. A realização da conferência no início de abril coincide com o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, que busca dar visibilidade para este tema. Olha só que legal, você vai acompanhar essa matéria completa logo mais aqui no Notícias do Bem. E sabe o que eu gostaria muito? É que você participasse, deixasse sua mensagem, o seu comentário aqui no nosso chat. Interaja comigo. Vou precisar, vou querer, vou contar muito, né? Olha o drama, né? Da sua participação. Então eu convido que você deixe aqui sua mensagem aqui no nosso chat. Eu vou estar acompanhando e logo mais a gente interaja aqui nas nossas conversas durante essa 1h30 de programação. Então deixa o seu comentário. A neurociência tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso, mas ela vai além, buscando entender também outras questões. Você também vai entender um pouco mais sobre a repercussão que esse funcionamento do cérebro tem sobre os comportamentos, pensamentos e emoções. O neurohormônio ocitocina, por exemplo, não tem como uma única tarefa promover a afeição entre as pessoas. Ele tem sido alvo de pesquisas pelo seu potencial de combater distúrbios mentais. Mas quem vai estar aqui com a gente no Notícias do Bem para falar sobre as influências da ocitocina é a psicóloga especialista em desenvolvimento humano, Tatiele Mello. Então, você pode interagir com a gente, deixar sua mensagem ou a sua pergunta aqui no nosso chat, que nós vamos interagir durante este momento. Nós contamos com a sua participação. No caso, hoje, eu conto com a sua participação, né? Saque de FGTS. Os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS vão poder sacar até R$1.000 desse dinheiro a partir do próximo dia 20. O repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente ao vivo. Né, Matheus? Tudo bem? Bom dia. Olá, Tainá. Muito boa tarde para você. Boa tarde para todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Pois é, o saque do FGTS então, já foi publicado aí, essa medida, no Diário Oficial da União, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então,
Trabalhadores da iniciativa privada já podem aí fazer esses saques na modalidade ativa ou inativa. O FGTS é um direito do trabalhador com carteira assinada, mas, em geral, só pode ser sacado em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. Enquanto ele não é retirado pelo trabalhador, fica depositado na Caixa Econômica Federal com rendimento geralmente abaixo da poupança e é usado em programas de habitação, por exemplo. Quem que vai poder sacar? Qualquer pessoa que tiver uma conta vinculada do Fundo de Garantia por Serviço, ativa ou inativa. O valor máximo será de até R$ 1.000. Quem tiver menos de R$ 1.000 também vai sair, consequentemente, sacar menos. Como é que pede o saque, então? Não será preciso solicitar. O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. E se quem não tem essa conta aí, a Caixa Econômica Federal vai abrir aí uma conta em nome do trabalhador automaticamente. Para acessar, então, é só baixar esse aplicativo no celular, chama Caixa Tem. Quem não quer sacar, tem esse valor lá e não quer sacar, não precisa. O saque é facultativo ao trabalhador. Se ele não tiver interesse, pode informar pelo Caixa Tem e após o crédito é possível pedir o cancelamento até 10 de novembro também pelo aplicativo do FGTS ou do Caixa Tem. E se a pessoa não pedir nem o cancelamento, se ela não pedir esse dinheiro, ela pode voltar para a conta do FGTS ao final do prazo para saque corrigido. A movimentação do valor do saque emergencial poderá inicialmente ser realizada por meio do digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. Após o crédito dos valores na conta Poupança Social Digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos por meio do aplicativo. O crédito dos valores será realizado por meio da conta então, Poupança Social Digital, o Caixa Tem, então a partir do dia 20 de abril. E os saques serão permitidos até o dia 15 de dezembro, Tainá. Muito interessante, hein, Matheus? Esse aplicativo também, tudo vem para facilitar, né? Até amanhã. Tá bom, Matheus, até amanhã. Tchau, tchau. Acho que houve uma falhinha ali no retorno. Gente, agora um assunto que vem chamado a atenção de muita gente e que muitas vezes fica aquela dúvida no ar. Você já ouviu falar o que é a sigla NFT em algum lugar? NFT é um código gerado em um computador que tem como objetivo autenticar um arquivo, garantindo sua unificação. Eles existem desde 2012, quando surgiram também as criptomoedas. Por meio deles, a autenticação de artes digitais ganhou espaço no já movimentado mercado do setor. Assim, possuir uma obra autêntica, única e famosa pode se transformar em uma excelente aplicação com alta rentabilidade numa negociação futura. Mas como funciona esse novo modelo de negócio? Essa é uma ótima pergunta, né? Quem está no Notícias do Bem de hoje para falar sobre esse assunto é o especialista em tecnologia, Maurício Conte. Olá, Maurício, bom dia. Oi, Tainá. Seja Tudo muito bom? bem-vindo, tudo bem. Olha, nós começamos com essa pergunta, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais para começar essa nossa conversa, né? De forma bem clara, né? O que seria o NFT? Como assim? Obras de artes na internet que a gente pode comprar? Nós vimos vários artistas aí que estão movimentando já esse mercado. Explica para a gente, por favor, Maurício. Sim, eu acho que é interessante fazer uma analogia, porque a sigla, a tradução direta dessa sigla, ela não quer dizer muita coisa, ela significa tokens não fungíveis, né? Agora, para a gente comparar, imagina que, na verdade, esse token ele é um CPF. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir um CPF para cada obra de arte, de forma que ela fique única, ela fique identificável. Por que isso é necessário, né? Porque quando você tem uma obra física, né? Estou mostrando aqui a La Gioconda, né? A obra famosa.
Mona Ela Lisa. é única por ela até ser física, Mona Lisa, isso. Ela é única até por ela ser física, apesar que muitas vezes tentam falsificar, mas aí um especialista geralmente consegue identificar, né, dado fatores de desgaste, etc. Quando você vai para o mundo digital, uma mesma obra poderia ser replicada milhões de vezes, que é só dar copiar, colar, né? Uhum. Então, o que se faz para tornar essa obra única e impossível de ser copiada? Se atribui um código, como se fosse um CPF, àquela obra, de forma que você tem garantia, né, de que aquela obra é efetivamente a original. E se acontecer alguma cópia, você vai saber que aquela cópia, na verdade, ela é falsa, né? Então, é isso que significa NFT. E para que serve isso? Porque justamente com essa onda do Web3, né, das novas tecnologias para a internet, novas obras, novos usos de tecnologia estão surgindo. Um deles é essa comercialização de obras digitais. Obras digitais não entenda só como um quadro ou como um determinado personagem dentro de um jogo, mas pode ser também uma música. Né? Uma música é uma outra obra que pode ser digitalizada. E aí, o que eu acho interessante para o nosso espectador aqui entender? Quando que surgiu esse movimento? Né? O pessoal deve lembrar ainda do Napster. Né? O Napster, há uns 10 anos atrás, ele começou, depois ele acabou caindo porque a legislação considerou que era pirataria, né? Mas o que o Napster mudou, e foi isso até que ocasionou a surgida das criptomoedas, né? Ele era uma tecnologia peer-to-peer, ou seja, era um internauta, uma pessoa, trocando arquivos direto com outra pessoa, sem precisar ter um intermediário no meio. Vamos comparar, quando eu escuto uma música na rádio, a rádio é o intermediário que passou aquela música para mim. Mas quando eu e você podemos trocar arquivos de música, a gente faz par a par, né? Peer-to-peer em inglês. Então, justamente, a gente começa a trocar arquivos digitalmente de uma ponta para outra, sem necessidade de ter alguém no meio intermediando. E é isso que está acontecendo agora com a arte. A ideia é uma pessoa que é detentora, que pode ser o artista, ou já pode ser alguém que comprou aquela arte. Essa é bem famosa, foi a primeira, né, que arrecadou aí alguns milhões de dólares. Mas, basicamente, a gente poderia trocar arquivo, eu poderia comprar, por exemplo, essa arte digital de você, e eu teria essa garantia da autenticidade pelo NFT, ou seja, por aquele código gigante, é um código bem extenso, que está gravado dentro daquele arquivo. Então, você possibilita a compra e venda de arte digital pela internet com uma garantia de autenticidade. Basicamente é isso. Tá, aí aquela pergunta bem leiga, né? Essa arte vai ficar sempre de forma digital? Então, detentor daquela arte... Não, pode falar. Então, o detentor da arte, ele pode eventualmente, por exemplo, pegar um determinado arquivo de entre aspas, uma pintura que está digital e imprimir aquela pintura. Então, ela vai passar a ter uma representação física. Ou ele vai, por exemplo, já aconteceu em galerias de arte, várias telas de TV, vários terminais, né, várias telas de TV expondo as artes digitais. Então, entre aspas, ela estava representada à frente. Mas ela é essencialmente para bens digitais, né? Entendi. E assim, e onde a gente consegue esses tokens? Como é que a gente consegue adquirir, assim, Maurício? Então, hoje existem alguns sites específicos, né? O mais famoso dele é um que chama OpenSea, Open de aberto, Sea de mar ou de oceano, né? Esse é o mais famoso, mas tem outros também, tem um que chama Rarible, de raro, né? Tem outro que chama Mintable, M-I-N, Table, de mesa, né? Então são alguns sites, eles funcionam como se fosse uma Amazon, como se fosse um Mercado Livre, só que eles são especializados, né? Do mesmo jeito que você compra um celular no marketplace desse, nesses sites você compra obras de artes digitais. Então você pode comprar uma pintura, uma animação, uma música, ou eventualmente até por exemplo, eu participo de uma determinada comunidade de jogos e eu quero comprar um artefato, um tênis, uma armadura, um capacete, uma roupa para personagem dentro do jogo. Então hoje existem empresas que são especializadas em produzir esse tipo de, entre aspas, roupa para o avatar, ou seja, para o personagem que está dentro de um jogo.
Uhum. E agora aquela perguntinha, né? Porque não são produtos baratos, já são produtos com um valor bem elevado, né? Por que que chegou a, como que chegou a esse ponto assim? Por que que esses valores são tão altos, Maurício? Então, como é um movimento recente, e esses Uhum. tokens, do ponto de vista comercial, eles funcionam como se fosse uma criptomoeda, eles acabam tendo essa volatilidade que a gente tem visto nas criptomoedas, né? Então, Uhum. acho que o espectador já deve ter pelo menos ouvido falar em Bitcoin, em Solana, em Ethereum, que são as criptomoedas mais famosas. As criptomoedas nada mais do que são do que dinheiro digital, né? E os NFTs são, fazendo uma simplificação aqui, são como se fossem as obras de artes digitais, né? Elas são comercializadas. Então, o fato de ter ainda muita gente querendo comprar, querendo investir em arte digital e ainda ter pouca oferta, tem alguns artistas famosos que estão agora ofertando a arte deles, isso aí fez com Uhum. que o mercado explodisse, né? Então, aquela obra lá dos 5.000 dias, né? Os 5.000 primeiros dias que vocês mostraram aí, que é bem Uhum. famosa, foi vendida por algumas dezenas de milhões de dólares. Uma outra que é bem Uau. famosa, que é o tal do Bored Ape Yacht Club, que são os macaquinhos coloridos, também é vendida por 400, 500, 1 milhão de dólares, uma arte digital. Então, realmente, em alguns casos, atingiu valores astronômicos. Mas tem coisa para vender nesses sites que eu falei, que começam ali de 200, 300 reais. Então, tem itens acessíveis. Tem até um caso de Uhum. uma menina de 12 anos que fez algumas artes de xícaras, depois vocês podem procurar na internet. E ela Sim. conseguiu vender as artes dela por 12 mil dólares. É uma menina de 12 anos. Então, assim, tem uma Uau. demanda muito grande. Então, eu aconselho os artistas aqui que estão nos assistindo para darem uma pesquisada nesse ser uma forma nova de vender a arte dele para o mundo inteiro. Muito interessante. Ó, nós tivemos até um comentário aqui do Descomplica e Vai. Ele escreveu assim: a garantia da autenticidade, né? É uma Sim. questão de total segurança mesmo no mercado. Aliás, essa Sim. segurança, ela ainda é algo que a gente pode ficar tranquilo mesmo? Você acha que ainda pode acontecer de começar alguém falsificar? É possível isso ou não? Então, é impossível falsificar NFT, mas é possível hoje a pessoa criar uma cópia daquela arte com NFT falso. Então imagina que do mesmo jeito que eu falar, não, é impossível falsificar o meu CPF, é impossível, mas o cara pode fazer uma cópia falsa do meu documento, né, com outro número. Então isso o pessoal já tem feito e assim, saiu um dado até do OpenSea esses dias, que Hum. 80% das artes vendidas lá são falsas. Ou seja, Uau. não são a arte exatamente vendida pelo artista ou por alguém que comprou. Mas não é que foi falsificado o NFT. A pessoa que foi comprar, ela foi enganada porque era uma arte muito parecida. É muito parecido com a cópia de quadros reais, né? Quando você vê aquela pintura famosa que vale dezenas de milhões e vai lá um artista muito bom e faz uma cópia muito parecida. Está sendo feito a mesma coisa digitalmente. Então você precisa ser muito cuidadoso quando vai comprar Uhum. uma NFT, ou seja, a gente acabou, pelo nome do código, a gente está chamando a arte, né? O pessoal chamava antigamente de arte e agora chama só de NFT, né? Do token. Aham. Então é muito fácil você se confundir. Então imagina, vou dar um exemplo bobo aqui. Imagina Claro. que tem um artista famoso que se chama João da Silva. E ele tem lá a página dele dentro do OpenSea com todas as artes dele. E aí vai uma outra pessoa e cria uma outra página chamada João Silva, sem o da, e põe as mesmas artes lá, mas na verdade elas não são a original, elas são cópias. Só que se você não prestar muita atenção, você vai comprar do cara falso. Então tem que tomar bastante esse cuidado. O que eu aconselho para o pessoal é começa devagarzinho, compra uma arte, vende, entende como funciona, começa a entender quem são os artistas sérios, né? Como, infelizmente, como em tudo no digital, como a gente tem, por Uhum. exemplo, muita fraude em WhatsApp, né? Mas você não vai Sim. deixar de usar o WhatsApp. Nesse novo meio também a gente já tem os espertinhos querendo ganhar dinheiro em cima, às vezes, da falta de conhecimento das pessoas. Mas é um meio muito relevante para artistas musicais, artistas plásticos, muralistas, escritores, né? A tendência agora, por exemplo, é começar
a se comercializar também textos, né? Eu escrevi um texto que eu achei bonito, um poema, ou uma crônica, ou uma ficção, e eu quero comercializar aquele meu texto. É possível, atualmente, se comercializar usando um desses sites que eu citei aí. Ai, que interessante. Ó, tem alguns escritores aqui no estúdio que já fizeram uma carinha de feliz em saber dessa notícia também. E assim... Vale para qualquer tipo de obra, tá? Então, por exemplo, desculpa te interromper, Não, Tainá. claro, pode falar. É muito comum, até uma coisa que eu acho que é legal citar para o pessoal entender a diferença. É muito comum, o pessoal aqui deve ter bastante gente que joga. Você, quando entra num jogo, você pode, entre aspas, comprar um item naquele jogo. Então, eu quero ter mais força, então vou comprar uma armadura melhor, e aí eu pago, muitas vezes, em dinheiro real para ter aquela armadura. Mas, na verdade, aquela armadura não é tua. Você só tem o direito de uso, porque se ela fosse tua, você poderia vender. O que muda com a NFT agora? Você vai comprar aquela armadura dentro do jogo e, num determinado momento, sei lá, enjoei desse jogo, eu não quero mais jogar. Você pode vender aquela armadura para um outro jogador. Então, o NFT, ele cria todas essas artes digitais e distintas, né? Ou seja, únicas, e você possibilita a comercialização desse tipo de item. O que começa a tornar o jogo até mais interessante, porque se você compra um item no começo do jogo, que ele ainda não está famoso, você vai pagar mais barato. Daqui a 2 anos, se aquele jogo estourou, virou um baita jogo famoso, de repente aquela armadura que você pagou R$100 já está valendo R$10.000. Você vai vender por aquele valor novo. Então pode até ser uma forma de você ajudar o jogo, né? Você investe no jogo de forma que ele se desenvolva e depois você pode até lucrar com isso. Então é um jeito novo de jogar e de comprar itens e de comprar artes digitais. Muito interessante. Agora ficou até um pouco mais claro, porque a gente tem adolescente em casa, né? Então a gente vê ele nesses jogos, aí fala desses, e aí vem essa facilidade, né? Então você é um mercado mesmo que está crescendo. E Maurício, você acha que com tudo isso, porque pelo que nós conversamos aqui, traz uma segurança para o artista, é um mercado que fica mais dinâmico ali de movimento, mas você acha que isso pode afetar a reprodutividade técnica mesmo, aquele trabalho mais manual? Ou você acha que o mercado vai amparar os dois mesmo e cada vez mais... Esse, claro, tem a tendência de crescer, né? Sim. Então, eu queria comentar 2 coisas. Primeiro, eu falei aqui que o NFT só pode ser usado para obras digitais. Na verdade, foi para não confundir o espectador. Na verdade, você pode também ter NFTs de obras físicas. Então, todo esse ganho que você tem de poder comercializar, por exemplo, imagina que você é um desenhista, um roteirista de mangá, que é um tipo de desenho japonês muito específico, que tem muita gente no Brasil que gosta, mas tem muita gente principalmente na Ásia. Se você é um cara muito bom disso, você poderia comercializar suas obras na Ásia, né? O NFT te abre o mercado mundial como uma opção. Por outro lado, você pode também digitalizar obras físicas. Então, às vezes, um arquiteto ou um artista plástico que não goste do digital, ele pode sim transformar aquela obra física no NFT. Tem muito artista que, na verdade, já está fazendo as obras direto digitalmente. Ele nem tem mais a obra física, ele já trabalha direto no computador para gerar as obras. Então, esse é um caminho. Um outro ponto, que eu não sei se você notou, Tainá, é que abre uma oportunidade para uma série de novas profissões, né? Eu vou ter o curador de obra digital, eu vou ter aquele cara que vai me certificar que aquela obra é verdadeira, né? Imagina que eu sou um newbie, sou um cara que não conhece, eu quero investir em obra de arte, eu acho que é interessante, é um investimento que, se você fizer direitinho, rende no médio prazo, né? Então, eu quero investir, mas eu não entendo tão bem. Eu vou ter um curador, que é uma pessoa especializada em obras digitais, que vai me garantir isso daí, para evitar aquelas fraudes que eu citei. Você vai ter o artista que tem que fazer a obra digital. Você tem, de repente, um cara dentro do jogo que vai ficar promovendo. Lembra que eu falei de comprar vários itens, né? Eu comprei uma armadura. Eu posso combinar com alguns amigos dentro do jogo. Pessoal, eu quero vender minha armadura. Quem me ajudar a vender, eu pago uma comissão aqui de 5%. E aí essa pessoa vai virar um promotor de venda de um item digital. Então, você começa a abrir uma série de novas profissões que já estão muito em alta. Tem muita gente já entrando nessa área justamente por não ter profissionais formados. E ainda é
é uma área que não tem ainda muitos cursos superiores, são mais cursos livres, cursos gratuitos, ou alguns até pagos na internet para você poder se especializar, né? Muito bom. A Bárbara Campos, ela colocou, né, NFT é o futuro e o Descomplica, que legal, isso sobre as novas profissões de NFT. E a minha pergunta é, você tem alguma dica onde começar a pesquisar para se especializar? Eu vi que você falou que ainda não tem muitos cursos profissionalizantes ainda, né, nas faculdades, mas é um espaço que exige uma pesquisa maior para quem quer entrar ou se aperfeiçoar nessa área, né? Então, a gente até por conta dessa demanda, muita gente me pergunta, né? Poxa, mas o que eu estudo, né? Me interessei, é uma área que eu gosto, essa área mais de arte, ou de game, que é uma área enorme também, ou música, né? Como é que eu poderia fazer para me especializar? Então, a gente até está elaborando agora um e-book, que eu vou depois disponibilizar. Então, se o pessoal me procurar lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional, LinkedIn é só procurar por Maurício Conte. A gente vai disponibilizar mais umas 2 semanas um e-book explicando justamente essas profissões e explicando esses cursos. Tem muitos gratuitos, tem alguns que são com custo super acessível para a pessoa poder começar a se especializar. Tem muito conteúdo na internet, assim, o que é muito comum? Conteúdo muito superficial, e aí tem muita coisa. Mas se você quer virar um profissional, você vai ter que aprofundar bastante, conhecer a fundo. Não necessariamente só a parte técnica. Então, obviamente, tem oportunidades para pessoas de programação, desenvolvimento de software, mas tem também para pessoas de negócio, né? Como eu falei aqui, um curador de arte, um vendedor, né? E assim por diante. Aí, esses conteúdos mais especializados que são mais difíceis de encontrar. Mas quem tiver dúvida, pode me chamar lá no LinkedIn. A gente tenta direcionar, dependendo da área que a pessoa está interessada, para qual curso que seria mais adequado. Maurício, então vamos reforçar aqui os seus contatos para quem quiser te encontrar e conhecer um pouco mais sobre essas oportunidades. É no LinkedIn, linkedin.com/Maurício Conte, exatamente como escreve meu nome. Qualquer coisa entra no LinkedIn, você precisa se conectar na rede para poder entrar, né? Como toda rede social, você precisa logar lá dentro para poder usar. E aí você pode procurar numa lupinha que vai ter em cima, pelo meu nome, Maurício Conte, provavelmente você vai me achar bem fácil lá. Muito bom. Tá até ali na telinha para quem quiser acompanhar. Você que estiver com o celular, já printa aí a tela ou, né, já tira uma foto se estiver no computador ou na TV e já entra em contato. É uma área que está em expansão, né, Maurício? Você acha que deu para as pessoas compreenderem? Porque é uma coisa relativamente simples, mas é muito nova, né? E às vezes é difícil até fazer uma analogia para algo que a pessoa compreenda. Mas eu acredito assim, quem é da área de tecnologia e quem é da área de artes precisa estar inteirado desse tema NFT, é essencial. É sim, não, eu acho que ficou muito claro. Eu confesso que quando nós começamos a entrevista, eu ainda estava tudo um pouco distante, eu já tinha visto algumas imagens, algumas obras por alguns lugares, lido matérias, né, dos valores que alguns artistas já pagaram, né, compraram essas telas. Eu falei, gente, mas como assim? Mas eu acho que agora deu para esclarecer muito, deu para entender bem o mercado, e é um tema que a gente sempre tem que estar recorrendo, né, volta a falar, para que as pessoas cada vez mais naquela outra possam conversa compreender. que a gente teve, Tainá, a gente falou muito sobre metaverso, lembra? Exatamente. Pensa que cada pedacinho do metaverso é um NFT. Porque a pessoa pode, por exemplo, já tem empresas especializadas nisso, em desenhar prédio, em desenhar um barco, em desenhar um carro, em desenhar roupas para o metaverso. E cada item daquele, ele pode ser vendido depois nesses marketplaces que eu falei. Então é um mercado muito grande para quem gosta de desenhar 3D, para quem gosta de produzir conteúdos interessantes visuais, né? Ou vídeo, ou mesmo imagem. Então, assim, esses metaversos eles estão sendo construídos, então vai ter que se construir tudo isso, né? Então realmente é um mercado enorme, está só começando, mas as criptomoedas, por exemplo, que é onde tudo começou, já estão valendo mais de 5 trilhões de reais. Então dá para você ter uma ideia do tamanho que é esse mercado, né? Eu falei trilhões, não bilhões, tá? A gente até se perde aqui em tantos números, né?
Mas, Maurício, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós tivemos alguns comentários, o Ricardo Reis colocou aqui, não consigo assimilar, né? Deixo para meus filhos e netos. O Luiz Felipe, NFTs e os blockchains, né, são o futuro da computação. O Rodrigo Nunes, muito bom essa tecnologia, né? NFT é o futuro da computação. E o Descomplica também falou que legal, né, que descobriu um pouco mais sobre esse conteúdo, né? Maurício, muitíssimo obrigado mais uma vez por participar aqui do Notícias do Bem e por tentar, né, trazer esse tema de uma forma tão clara e acessível para todos. Tá joia. Um grande abraço, viu? Até mais. Até, eu que agradeço. Nós falamos um pouco sobre esse novo mercado do NFTs e nós conversamos com o especialista em tecnologia, Maurício Conte. Então, continue deixando aqui sua mensagem, o quanto ficou claro esse tema para você, né, e como a gente está vendo que o mercado, o meio está indo para o mundo da tecnologia e nós precisamos nos prepararmos, né, para esse momento. Agora, por falar em se preparar, eu gostaria que você se preparasse mesmo também para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arivaldo Casimiro. E aí, nós vamos passar um convite. Espera aí só um minutinho. Nós temos o material para passar agora. Não, nós não temos esse material agora para passar, nós tínhamos um convite do reverendo Hernandes Dias Lopes para você poder participar dessa viagem, mas essa viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro, mas acho que nós temos o vídeo, então nada melhor do que eles fazendo esse convite para você. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arivaldo para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica, que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arivaldo. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando e nós vamos aprender os princípios da reforma, foi a Reforma Protestante e nós que somos herdeiros da Reforma Protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arivaldo, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arivaldo, vai ser uma experiência maravilhosa. Essa viagem vai ser com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro e anote os telefones e entre em contato para saber mais informações e tudo pelo WhatsApp, é o 15 996513613 ou 15 991555122. Você pode encaminhar uma mensagem para esses telefones que estão aparecendo na sua tela e por lá você vai obter mais informações como valores, formas de pagamento e aí algumas dúvidas também do roteiro. Então fique à vontade, entre em contato e quem sabe, né, você consiga se programar para essa viagem. Mas agora nós vamos saber como fica o tempo no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul. E quem está aqui para nos falar um pouquinho sobre esse tempo é ela, a Raquel dos Santos, já está aqui posicionada, prontinha e está muito elegante, né? A gente não dá para deixar, né, de falar quanta elegância. Raquel, por favor, nos conte o que mudou no tempo, como é que está a previsão para essa semana que esfriou, né? Sim, boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que nos acompanha. Parece que o frio deu um tempinho por aqui, as temperaturas voltam a subir e parece que amanhã continuamos com temperaturas em elevação. Ai, que coisa boa. Então, vamos lá, vamos saber o que nos aguarda para terça-feira? Vamos lá. Terça-feira a chuva diminui e as temperaturas voltam a subir nas 4 capitais da região Sudeste. O sol aparece,
faz calor e tem possibilidade de chuvas isoladas de baixa intensidade. Já no sul, as instabilidades seguem ativas, com previsão de chuvas volumosas e possibilidade de temporais. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Já em Sete Lagoas, Minas Gerais, vai ter sol, aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Pato Branco, no sudeste do Paraná, vai ter tempo fechado com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Muito bem, já dá para se programar. Nós temos um tempinho. E sabe o que é interessante, Raquel? Acho que surpreendeu todos, né? É que ontem estava bem fresquinho, sábado e domingo, né? E hoje o tempo já, essa semana já está mudando, né? Hoje máxima de 31 e amanhã máxima de 29 já, né? O outono tá instável por enquanto, né? É verdade. Mas a Raquel continua com a gente. Logo mais, as informações das demais regiões do Brasil. Até daqui a pouquinho, Raquel. Até lá. Até. E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje você acompanha a visita na cidade de Coronel Vivida, no interior do Paraná. Olá, graça e paz. Estamos em mais um Momento Missionário e a você que acompanha a IPP TV, a sua TV missionária. Estamos falando de Coronel Vivida, Paraná, aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a sexta-feira, ontem, hoje, sábado, acontece o encontro sinodal de plantação e revitalização de igrejas do Sínodo Meridional. Dias de muita alegria, comunhão, aprendizado. Pastor Arival Dias, eu também ministrando aqui, representante de diversas igrejas do Sínodo, se fizeram presente aqui e uma galera jovem também participando conosco, os alunos do Instituto Bíblico, os pastores da região, casa sempre lotada. Que coisa boa ver o povo de Deus desejoso de tratar desse tema tão importante, plantação e revitalização de igrejas. Você vai acompanhar em todo esse vídeo o que aconteceu nesses 2 dias. Meus irmãos, é com muita satisfação, muita alegria que nós estamos aqui no Paraná, participando aqui na cidade do Coronel Vivida, um encontro de plantação e revitalização de igrejas. Deus, ele tem uma característica assim fantástica, que ele só usa pessoas improváveis. Pessoas que ninguém na sociedade iria usar, Deus resolve usar. Eu creio que esse é um tema que deve ser incentivado, as igrejas devem ser encorajadas. E pela bondade de Deus, nós estamos aqui com o apoio do Sínodo Meridional, que é um sínodo aqui do Paraná. Estamos reunindo vários pastores, várias igrejas e num clima maravilhoso. Aqui, o presbitério, um dos presbitérios aqui criou um instituto bíblico, uma coisa muito bonita, já formou a primeira turma de jovens que já estão trabalhando da região, plantando igrejas em cidades que não têm ainda a igreja presbiteriana. Então eu quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos aqui e pelo privilégio de estar participando desse encontro, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe. É com muita alegria que nós recebemos aqui no nosso sínodo meridional, a presença do reverendo Arival, reverendo Mariano, nessa parceria tão boa de plantação e revitalização da igreja. É com muita alegria, o nosso presbitério, o nosso sínodo, nós somos em 4 presbitérios e nós temos aqui a representação de pelo menos 3 presbitérios aqui. E um grande desafio para todos nós é a plantação e revitalização de igreja. Mas algo que eu gostaria de registrar aqui é a presença assim, muito grande de jovens e adolescentes interessados nesse tema. Então o Sínodo se sente honrado de poder ter essa parceria com a Junta de Missões de Pinheiros para esse evento. E rogamos a Deus que abençoe os irmãos aí da Igreja de Pinheiros nessa missão tão bonita que é de pregar o Evangelho. Para nós, esse evento tem sido muito importante, porque nós estamos indo para campos missionários, para revitalização de igrejas, e uma palavra vinda do pastor Arival tem sido algo de extrema relevância para as nossas vidas, porque precisamos exatamente ter esse conhecimento
né, para podermos melhorar isso nos nossos campos. Poucas igrejas, elas reproduzem filhas, congregações, igrejas locais. Com certeza esse evento ele vai trazer coisas maravilhosas para a nossa vida, um conhecimento enorme e vai refletir diretamente, positivamente nos nossos campos. A revitalização da igreja, de todas as igrejas que estão em um processo de revitalização, claro, é algo que está intrínseco dentro do curso do IPEM, que é algo que nós temos aqui na nossa igreja, bem como é algo que vai ser importante para as nossas vidas. Então, está sendo muito importante esse evento e nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Ser uma igreja relevante para São Paulo, para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Então, é um pensar grande, né? E assim ela foi feita. Olá, irmãos, eu sou o pastor Maurício Vicari, sou presidente do presbitério do Sudoeste do Paraná e nós recebemos aqui esse congresso do Sinodal e também com essa parceria da IPB de Pinheiros, e nós ficamos muito felizes, né, com todo esse trabalho, com toda a palavra que nós recebemos nesses 2 dias, sexta e sábado. Que eles fizessem isso, mas não foi o plano de Deus. O plano de Jesus foi que os seus discípulos cumprissem essa missão. Para nós foi uma graça muito grande ter recebido esses irmãos de São Paulo e o aprendizado que a gente teve. Então, nós estamos muito felizes, vamos sair daqui com muita coragem para enfrentar esses dias que são maus. Mas que tem campos brancos e que precisam de obreiros e que precisam de pessoas que tenham essa coragem de pregar o evangelho a toda criatura. Muito obrigado mesmo a todos aqueles que vieram até aqui. Fique sempre ligadinho, não esqueça de acompanhar toda a programação 24 horas no ar. IPP TV, a sua TV missionária. Tchau, tchau e até o próximo Momento Missionário. Muito bom, né? Que encontro especial, né? Neste momento aí que tiveram o pastor reverendo Arival Dias Casimiro e Mariana Alves Júnior juntos na mesma igreja, com certeza foi bênção pura. Depois do intervalo, segunda conferência GEPANDA, 2 dias de muito conhecimento e troca de experiências. E ainda, a neurociência tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso, mas ela vai além, buscando entender também a repercussão que esse funcionamento do cérebro tem sobre os nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Hoje nós vamos conhecer a ocitocina, um neurohormônio. E quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre as influências da ocitocina é a psicóloga especialista em desenvolvimento humano, Tatiele Mello. E você pode interagir com a gente. Deixe sua mensagem, faça sua pergunta. O intervalo é rápido, voltamos já. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Falei que era rápido? Nós já estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente. Lembrando que a nossa programação ela vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã e com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode interagir e participar com a gente enviando sua mensagem, como as que nós recebemos do Ricardo Reis, já deixando aqui, avisando que já orou por todos nós. E claro, Araçatuba, 26 graus neste momento. E a Gabi também deixando um bom dia, o nosso reverendo Marcos Severo, Antônio Marcos Severo, aqui ó,
participando, conectada à Rádio Rumo ao Sertão. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. E, claro, vocês também estão nos acompanhando pelo a Rádio Pinheiros. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A Miriam Alves, diretamente da igreja, aqui mandando um abraço para a gente. A Lúcia Barbosa também. O Descomplica, que interagiu com a gente durante a entrevista. Claro. E também o Luiz Felipe, deixando aqui sua mensagem. Edilson Laurindo, assistindo também o Notícias do Bem. Adriana Rezende, Delva Santos e Raquel Arantes. Muito bom ter vocês aqui participando da nossa programação. E a Raquel já falou que está um calorão daqueles lá em Espírito Santo. E por que será, né? Pois agora nós vamos ficar de olho no tempo do Brasil para saber como que fica o tempo para essa semana, né? No caso, para terça-feira. E agora é a vez de Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E a Raquel já está aqui prontinha para nos manter informada. Raquel, tem gente já reclamando do calor em algumas regiões do Brasil. Qual é a boa para amanhã, hein? Bom, Tainá, a circulação de ventos aumenta em grande parte da região centro-oeste. O sol intercala com períodos de chuva, principalmente à tarde. Agora, no Nordeste, predomina o sol durante o dia, principalmente no interior, e nas demais áreas tem condições para chuva forte. Em Pirenópolis, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Já na região norte, Porto Grande, no Amapá, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 23 e 29 graus. E em Boa Viagem, no Ceará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Muito interessante. Nós vimos os tempos elevados ali, né? E a mínima é 23 mesmo, perto de 29, 21, 31. Tá um tempinho interessante. Mas não estão tão altas quanto semana passada, que estava atingindo 35, 36. Isso é verdade, bem lembrado, né? Olha, quem faz não esquece, né? Muito bem, Raquel, muito obrigada pelas informações de hoje, né, por nos manter aí tão informados, para não passar nem frio, nem calor e se preparar ainda para esse outono. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Ai, que bom. No último fim de semana aconteceu a segunda conferência do GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Foram 10 palestras com pastores, professores e outros profissionais que abordaram temas sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos das pessoas com deficiência. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Foram 2 dias de conferência. 10 palestras que incluíram temas como acolhimento, família, alimentação, atividade física e direitos da pessoa com deficiência. O reverendo Tiago Henrique foi um dos preletores. Ele falou sobre aconselhamento de famílias atípicas. Mas algo que motiva muito mais, que é o próprio ato de Deus ter nos acolhido em Cristo Jesus. Esse tema traz um aspecto de colocar a esperança no devido lugar, né? A graça faz isso, né? Às vezes o aconselhamento é feito de uma forma triunfalista, quer dizer, Deus vai curar todo mundo, e Ele pode, nós sabemos que Deus pode curar, o seu poder é infinito, né? Mas também Deus permite com que nós vivamos com limitações aqui e aprendamos a confiar na graça dEle. Então esse aspecto, o aconselhamento traz muito, o aconselhamento de crer que Deus pode curar, mas ao mesmo tempo que Ele vai sustentar em meio às provações e às tribulações e o lidar num contexto, né, de uma família típica. Então isso é colocar a esperança no lugar certo, até para apontar para algo muito além, né? Que é a eternidade em Cristo. Já a diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, Márcia Regis, abordou os benefícios da inclusão de crianças atípicas. Quem faz inclusão não é porque é bonzinho, é porque ele precisa fazer. Na palestra, eu trouxe 3 aspectos de benefícios importantes e como eles se desdobram. O primeiro é o conhecer. Né? A inclusão nos dá oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as síndromes, sobre o que é uma criança autista, sobre o que é uma criança com síndrome de Down, sobre o que é uma criança com paralisia cerebral, suas características, seus potenciais, né? Um outro aspecto
que é um benefício maravilhoso para nós, é o aprender. Eu aprendo a lidar com essas pessoas, né? Eu aprendo novas técnicas, novos recursos, eu aprendo a acolher mais, eu aprendo a ver as diferenças como algo que pode ser um benefício, né? Uma oportunidade, não um impeditivo, né? E não uma barreira. E, por fim, a gente falou no benefício do servir. É uma oportunidade para nós, enquanto crentes, de servir na casa do Senhor, apoiando, né, esse ministério, que agora é o Ministério da Inclusão, fazendo com que essas crianças estejam cada vez mais bem recebidas, né, e participando ativamente da escola dominical, da aprendizagem, ouvindo a palavra de Deus como as outras crianças. Não é fácil, não é simples, né, requer esforço, requer aprendizado, requer busca, mas os benefícios realmente são inúmeros. O objetivo da conferência foi levar informação para as igrejas e explicar formas de acolhimento de famílias com crianças atípicas. Muita gente assistiu virtualmente pela IPP-TV. Conferencistas de várias regiões do país também acompanharam a programação presencialmente. Está sendo uma bênção, assim, e acho que como um privilégio, assim, né? Porque eu sou cristã e ver isso acontecendo, assim, é algo que, como eu disse, é um privilégio, porque ver a igreja se movendo a favor disso, né? Ver a igreja nesse meio, nesse universo, falando sobre as crianças atípicas é realmente algo que precisa acontecer, né? Gente, isso precisa acontecer mais vezes, as pessoas precisam, a igreja precisa estar nesse lugar, né? A igreja precisa se mover em prol disso, porque a igreja, de modo geral, ela se afasta, eu acho assim, né? Os cristãos, eles vão sempre se afastando por medo, por receio, mas eu acho que a gente tem, muito pelo contrário, a gente tem que se colocar à frente disso, né? E a gente tem que levar realmente o poder de Deus, né? Que traz cura, que é o amor dele que transforma. E tá aqui, tá sendo uma honra, né? Um presente de Deus. Gostei muito da palestra do pastor Tiago, muito relevante. Foi o tema de aconselhando famílias de atípicos e eu acho que é muito importante nós participarmos para nós termos cada vez mais o entendimento bíblico de como aconselhar essas famílias, né? Que estão aí, estão precisando da nossa ajuda e assim Deus vai nos capacitando, nos dando entendimento para que a gente possa cada dia mais poder contribuir com essas famílias, né? E também com as crianças. A realização da conferência no início de abril coincide com o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, que busca dar visibilidade para este tema. Foram 2 dias extremamente abençoados, né? Nós tivemos 10 palestras, mais um encerramento com o presbítero Milton Flávio, e a gente só pode agradecer a Deus por tudo que ocorreu, né? Então foi tudo perfeito, conforme a vontade realmente do Senhor. Foram 10 palestras de extrema importância, né? Não só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também para os profissionais, para as igrejas, para entenderem a importância de acolher essas famílias. E qual que é o objetivo dessa conferência, que é sempre, agora a segunda vez, né? Mas com certeza aí vai ser realizada sempre nos meses de abril. É levar informação mesmo para as igrejas, acho que nesse momento, principalmente para as igrejas, para entenderem a necessidade de acolher essas famílias, né? De abrirem as portas das suas igrejas para esse acolhimento. E também levar informação, né, dos direitos, por exemplo, que as pessoas têm, das possibilidades que elas têm. Então, a gente teve no primeiro dia sobre nutrição, e foi uma palestra incrível sobre seletividade alimentar. Então, o objetivo é instruir as famílias dentro do que elas precisam, mas também mostrar para as igrejas a importância de abrirem suas portas para essas famílias. Muito bem, né? Que momento especial. Não sei se você acompanhou a transmissão, mas ela foi ao vivo, né? Aqui na IPP-TV. E, claro, você também pode ter acesso a esse conteúdo no nosso canal. E a gente tem um recado muito especial para você aqui no Notícias do Bem, mas quem vai passá-lo é a Lídia Dickel. Acompanhe.
Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Muito bom, tá dado o recado. Manda um abraço para Márcia, que está desejando uma ótima semana para todos nós. Para Daniela Bertolini também, ela falou super matéria, muito esclarecedor. E o Lázaro Gomes, Notícias do Bem, transmite uma energia muito boa, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. E a Raquel Arantes também, a paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A Adriana, ela colocou, boa tarde em São Vicente, litoral paulista. O dia está lindo, céu azul, tempo super agradável. Ai, que bom por compartilhar com a gente o tempo aí na sua região. Continue acompanhando, hein? Depois do intervalo, a neurociência tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso, mas ela vai além, buscando também entender a repercussão que esse funcionamento do cérebro tem sobre os nossos comportamentos, pensamentos e emoções. Hoje nós vamos conhecer a ocitocina, um neurohormônio que mexe também bastante com o nosso organismo. E quem vai estar com a gente no Notícias do Bem para falar sobre esse tema e sobre as influências da ocitocina é a psicóloga especialista em desenvolvimento humano, Tatiele Mello. E você pode interagir, deixe sua mensagem, ainda dá tempo, hein? Comente aqui no nosso chat. O intervalo é rápido, voltamos já. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café, Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br. Clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em Quer Aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP.
são os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender, mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso último bloco do Notícias do Bem. Gente, como passa rápido. E que bom que você continua aqui com a gente, participando da nossa programação, deixando sua mensagem, deixando seu comentário aqui. A Marli Batista também participando de Itajubá, Minas Gerais. E a Clara Sueli também dando uma boa tarde para a Tainá e para o Quirino. Receba essa mensagem também. Olha, eu vou printar e encaminhar para ele, para que ele também possa se sentir, né, acolhido também por vocês nesse momento. Gente, a editora Ezion traz mais um conteúdo especial para você, o devocional Em Busca do Coração de Deus, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Conheça. Muitas literaturas exaltam mais a criatura que o Criador. Em nossos dias, somos bombardeados com livros que alimentam o nosso ego e nos deixam cada vez mais descontentes com a nossa vida e tudo o que Deus já providenciou para nós. Precisamos nos voltar urgentemente para a palavra da verdade. Em Busca do Coração de Deus é uma devocional escrita cuidadosamente pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai iluminar a mente e o coração do leitor por meio de ricas meditações extraídas das Escrituras Sagradas. Adquira esta devocional. Acesse o site editoraezion.com.br, faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, para você conhecer ainda mais todos os exemplares, todos os materiais da editora Ezion, é só você acessar editoraezion.com.br. Lá você tem acesso a todo esse conteúdo. A neurociência tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso, mas ela vai além, buscando entender também a repercussão que esse funcionamento do cérebro tem sobre os comportamentos, os nossos pensamentos e emoções. O neurohormônio, ocitocina, por exemplo, não tem como uma única tarefa promover a afeição entre as pessoas. Ele tem sido alvo de pesquisas pelo seu potencial de combater alguns distúrbios mentais. Mas quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre a influência da ocitocina é a psicóloga especialista em desenvolvimento humano, Tatiele Mello, que está aqui hoje com a gente participando mais uma vez do Notícias do Bem. Olá, Tatiele. Seja muito bem-vinda ao Notícias. Oi, Tainá. Obrigada. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Muito bom, muito obrigada, Tatiele. Acho que nós podemos começar, nós falamos ali um pouquinho sobre qual pode ser a influência da ocitocina para o nosso organismo, né, desse hormônio, né? Eu queria primeiramente, vamos tentar entender, porque quando a gente vai pesquisar esse tema de forma aleatória na internet, a gente vê ele como um hormônio mesmo do organismo, eles colocam como hormônio responsável pela alegria, pelo bem-estar, pelo relacionamento, mas eu acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre ele, né? Sim, isso é muito bom, porque assim, a ocitocina, na verdade, ela é o quê? São neuropeptídeos, que ela é classificada como neurohormônio. Por que neurohormônio? O hormônio, ele tem ali, ele vai pelas vias periféricas. O hormônio é corporal, né? Ele vai para o corpo. E por que ele é um neurohormônio? Porque ele atua também no cérebro. Então, ele também tem a função de neurotransmissor. Por isso que a gente fala neurohormônios. Então, ele não é apenas um hormônio.
Tá errado dizer hormônio? Não, o correto é isso, neurohormônio, porque ele tem essas duas ações, né? E então, assim, ele é formado no nosso hipotálamo, né? E dali ele vai, através das correntes sanguíneas, ele vai atuando nas partes periféricas. E no cérebro, ele entra como um neurotransmissor, ali no nosso sistema nervoso central. Então, por isso que ele recebe esse nome, né, de neurohormônio. Ele é feito desses neuropeptídeos. O que são isso? Proteínas, ele é formado da proteína. Então, é legal a gente entender essa diferença, porque ele tem uma atuação muito mais ampla. Muito legal. Agora, entendendo, né, um pouquinho sobre o que é, né, a ocitocina, né, no nosso organismo, como que ela funciona no nosso corpo? Tá ok. Bom, a ocitocina, né, ela tem aí como principal função muito importante no trabalho de parto e na amamentação. Então, todas as vezes que a mulher está ali no momento que ela vai ter um bebê, então é mandado um comando para o seu cérebro e ele libera uma forte quantidade de ocitocina para que faça esse movimento de expulsar o feto, né? E aí também, quando a mulher ela vai amamentar, esse neurohormônio ele entra em ação novamente. E quando a mulher está amamentando, ela sente muito prazer. E aí a ocitocina, ela está ligada a esse momento, né? Quando a gente vai aí na questão do cérebro, ela está muito ligada à questão de diminuição de ansiedade, diminuição do estresse. Ela está muito relacionada ao prazer das relações sexuais. Por isso que as pessoas dizem associar ela com o amor, né? Porque ela está muito ligada a essa questão do vínculo. No momento que a mamãe vê o bebê e ela sente aquele prazer que toda mãe diz, nossa, é inexplicável quando nasce um filho, é por conta da ocitocina. Ai, que delícia! Agora eu acho que fica bem mais fácil da gente entender por que esse momento é tão especial, né? Podemos dizer que, então, é como se fosse a responsabilidade ali pelo vínculo que é gerado entre a mãe e o filho? Ela tem esse... Sim, é exatamente isso. Esse hormônio ele é responsável pelos vínculos, não só da mãe e do filho, mas também social. Então, quando você chega em casa e vê o seu marido, provavelmente libera muito desse hormônio, né? Desse neurohormônio. Você sente ali uma alegria de ver. E é interessante porque esse hormônio ele está muito ligado às nossas relações sociais, à empatia, ele é responsável por gerar em nós confiança, fazer com que a gente consiga interpretar as expressões faciais, né? A gente consegue facilmente saber quando uma pessoa está triste, quando ela está alegre, se ela está com medo, e é a ocitocina que nos proporciona essa capacidade de fazer essa interpretação. De ter essa interpretação. Legal, né? Olha, que interessante. Então, é quando a gente está com aquele sorrisão no rosto, ou está um pouquinho mais abatido, assim. Esse hormônio, ele é responsável por essas nossas feições, né? O nosso humor ali no dia a dia. Muito legal. Ele ajuda, Tainá, a interpretação. Né? Ele não é responsável pelo que você sente ali, mas ele é responsável por a gente conseguir entender o que o outro está sentindo, que é a empatia. Então, eu consigo sentir, por exemplo, se eu amo muito uma pessoa ou tenho muito carinho por ela, eu consigo sentir a tristeza, compartilhar da dor. Quando eu chego num lugar, facilmente eu reconheço na face das pessoas. Você aí na IPP-TV, você chega de manhã e você já bate o olho, você sabe quem está feliz, quem está mais triste. E isso só é proporcionado, você só consegue ter essa capacidade por causa da ocitocina. Que incrível, gente. Ai, como Deus é perfeito em tudo. E aí a minha pergunta é, né? Como que nós produzimos ela no nosso dia a dia, né? Como que isso acontece? Sim. Gente, essa é uma das partes que eu mais amo estudar, porque assim, a ocitocina é comprovado cientificamente que a oração produz ocitocina, ou seja, aumenta o seu nível de ocitocina. Então, a gente, às vezes, negligencia tanto isso, né, mas a gente não imagina o quanto isso nos faz bem. Na oração, a gente tem essa sensação de prazer, de segurança.
Outra coisa que é muito bom na produção da ocitocina é você fazer carinho na pessoa, toque, abraço, libera ocitocina. Eles falam que aí, abraço de 40 segundos pode produzir a ocitocina, dançar também produz, massagem, automassagem, massagem também produz, tudo que é toque físico. Tudo que é toque físico produz ocitocina. Se você também pegar ali e ficar revendo os álbuns antigos, isso também faz com que você produza, tem um aumento da ocitocina. Nossa, muito interessante, muito legal isso. A gente não tem noção, às vezes, né, que esses podem ser estímulos tão benéficos para o nosso organismo. E aí, uma das palavras que eu percebo que as pessoas associam muito, que é a ocitocina, é o hormônio do amor, né? Então, analisando um pouquinho dessas características, esses starts, né, esses estímulos que levam à produção da ocitocina, a gente já consegue imaginar um pouquinho disso, né? Mas eu gostaria que você explicasse, né, de uma forma mais direta também, o porquê que as pessoas associam a ocitocina como um hormônio do amor. Antes de eu falar sobre isso, o legal dessa pergunta anterior que você fez é que não custa nada, né, a gente aumentar. Não tem custo você aumentar a sua ocitocina. Você pode chegar no trabalho e abraçar seus amigos de trabalho, você pode chegar em casa e fazer um carinho ali, adotar um animal de estimação. Isso também são coisas que não nos custam nada e você vai ter muito mais bem-estar físico e emocional. Essa pergunta que você fez é muito interessante, né? Por que ele é conhecido como o hormônio da felicidade, do amor, né? Na verdade, os estudos mais recentes, comprovam que, na verdade, a ocitocina está mais ligada à fidelidade. A gente pode classificar agora, nos estudos mais recentes, como o hormônio da fidelidade. Por quê? A ocitocina é responsável por gerar confiança. Quando é que ela acontece? Tem um estudo recente, muito recente, com ratinhos, e foi comprovado que casais monogâmicos, né, que são monogâmicos, eles produzem muito mais ocitocina. Eles têm muito mais prazer, bem-estar físico e emocional. Então, por isso que a gente tem conhecido agora a ocitocina como hormônio da fidelidade. Do amor, ele é associado a isso que você disse mesmo, porque ele está ligado diretamente à relação sexual, ele está ligado aos vínculos afetivos, aos afetos, então isso faz com que a gente use esse termo. Mas a ocitocina sozinha não gera as químicas necessárias do amor, ela precisa da serotonina, da dopamina, de outros hormônios e outros neurotransmissores. Então, a gente pode dizer aí que ela está mais ligada ao hormônio da fidelidade. Uau, muito interessante. Eu gostei bastante mesmo dessa observação e faz muito sentido agora. E ali, nós temos até um comentário aqui do Ricardo Reis. Ele perguntou se ela é similar à dopamina. Tem alguma semelhança? Tem sim, elas estão na mesma área do cérebro, né? Elas são produzidas na mesma área, e ela também está ligada à área de recompensa e às áreas de vício. Então, elas são muito parecidas, com propriedades e funções diferentes, né? Mas elas pode-se dizer que sim, elas têm algumas similaridades nisso. Por exemplo, a dopamina, ela está muito ligada a essa questão do vício e do prazer. E a ocitocina também. Entendi. Tá, então agora, até eu ia perguntar isso a questões de vícios, então é a dopamina que está mais relacionada a isso. A ocitocina também é isso? Também, elas estão na mesma área, né, do cérebro, então ela também está, mas muito mais forte a dopamina. Então, quando eu tenho uma curtida, quando eu como chocolate, essas duas áreas ativam, só que a dopamina em uma liberação muito maior. Muito interessante. Olha, Ricardo, viu que... e elas estão bem próximas mesmo ali, então agora acho que fica até mais fácil para a gente entender. É bom a gente ter esse conhecimento, né, do nosso corpo, de como é o nosso funcionamento interno. E ali tem uma coisa interessante, quando a gente entende um pouquinho sobre a responsabilidade dela, fica fácil também da gente perceber quando ela está um pouco irregular no nosso organismo, que ela não está muito bem. Como que a gente trata isso? Quando ela não está
equilibrada ali no nosso corpo? É por meio de alimentação? Existe o tratamento também por medicamentos? Como que é feito isso, Tati? Uhum. Tá, bom, quando você percebe isso, é porque você está naquele momento em que você está se sentindo apático, que você começa, então, aí, não ter muitos momentos de prazer, né? Você começa a se isolar, você não quer os vínculos sociais. Então, é possível você perceber essa baixa ocitocina também por isso, né? Existe, sim, medicamento sublingual, nasal e também injetável. Então, quando uma mulher ela está ali no trabalho de parto, muitas vezes, e não está conseguindo, às vezes o médico faz o uso da ocitocina para que ela consiga fazer ali, ter uma maior força, uma maior expulsão do corpo do feto, né? Assim também como ajuda muito na questão da depressão pós-parto, né? Então, às vezes, o médico pede ali que ela faça o uso disso nasal, de forma intranasal. Também, quando a mulher está ali no período que ela está amamentando e não tem muito, o leite não está descendo muito, né? Ela não está tendo muito essa produção. Isso também pode entrar a ocitocina. Mas é importante, gente, que apesar da ocitocina ser algo que você pode mandar manipular, a gente tem vários estudos que nem todo mundo responde a essa medicação da ocitocina. Então, é muito importante que você faça um acompanhamento médico, primeiramente, procure aí um psiquiatra, não faça sem passar por um médico, mas que você também tente outros meios, né? Por exemplo, alimentação rica em vitamina C, vitamina D, bastante vegetais, verduras, cereais, isso também aumenta a produção da ocitocina. São coisas que estão aí ao nosso alcance. Quer ver uma coisa que é muito fácil para você conseguir produzir ocitocina? É você lembrar 3 motivos pelos quais você se sentiu grato aquele dia. Então, no final da noite, você começa a fazer um diário, até famoso aí, o diário da gratidão, né? Exatamente por causa disso. Outra coisa importante é você manter essa ligação de abraço. Abraçar as pessoas, dizer para elas todos os dias o quanto elas são importantes para você, isso vai também estimular a produção. Um estudo que é recente ainda, tá, mas que está em alta, é o uso da ocitocina em autistas, né? Porque o autista, ele tem dificuldade nesse vínculo social. Então, eles têm feito vários estudos, ainda está, né, teste, de que com a aplicação da ocitocina, o autista, ele consegue ter o contato visual, porque ele não tem, né? Ele não consegue ter um contato visual com as pessoas, ele evita esse contato. E com a ocitocina, tem sido testado, sim, que há uma melhora, um ganho significativo na qualidade de vida do autista. Muito interessante. E assim, então para a gente já fechar aqui o tema, né, a nossa conversa, que está super especial, eu vi que as pessoas estão participando aqui, isso é muito bacana. A Delva falou, eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda de ocitocina. Como que a gente mantém a nossa mente e corpo? Você já deu várias dicas aí preciosíssimas, né? Mantém nossa mente e corpo bem, em equilíbrio. Pensando também agora com carinho especial para a ocitocina, né, em especial. Sim. Tá, tem alguns pilares que são, assim, fundamentais, que a gente fala em todo momento, né? Sono, atividade física e alimentação. Então, você precisa manter essas 3 coisas. E da ocitocina, eu acho que o gostoso dela é que ela é um neurohormônio muito fácil de você obter. Então, por exemplo, para nós cristãos, oração, gente. Coloque a oração diária na sua vida, ali, oração de 15 a 20 minutos. Tenha um diário de gratidão, comece a escrever todos os dias os motivos de gratidão. Se você mora sozinho, né, se você sente solidão, adote um animal, principalmente para as crianças. É importante que elas tenham essa troca afetiva, porque os estudos dizem que quando o dono vê a carinha do animal, tem aquela troca, há ali uma grande liberação também. Olhar o filho, ficar olhando o filhinho dormir, ficar olhando os álbuns de quando nasceu, isso também faz uma grande produção desse neurotransmissor.
esse neurohormônio, desculpa. Ai, que bênção, que ótimo. Ótimas dicas, Tatiele. Mais uma vez aqui no Notícias do Bem, contribuindo aí para a nossa saúde psicológica, né? Físico, mental, corpo, para a gente também conseguir nos conhecermos um pouquinho mais e ter esse cuidado especial com o nosso corpo, que é um presente dado por Deus. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, tá, por participar aqui com vocês. Eu espero que realmente tenha contribuído com a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo. Ai, com certeza. Obrigada. Um beijo grande e até mais, né? Um beijo. Nós conversamos com a especialista em desenvolvimento humano, Tatiele Mello, e nós falamos sobre esse neurohormônio, que é a ocitocina, que nos traz tanta alegria e bem-estar, né? Um hormônio aí da fidelidade, do cuidado um com o outro. E, claro, gente, nós ficamos por aqui. O Notícias do Bem chegou ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 e, claro, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas aqui da IPP TV também, acessando o canal IPP Play. Lá você pode acessar, fazer a sua inscrição, compartilhar com outras pessoas para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Nós ficamos por aqui, mas se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.